O que Deus espera do homem cristão no contexto dos últimos dias. Eu vou começar desafiando, falando algo bem assim. A mesma coisa desde o início do século. Não mudou nada. Você concorda comigo? Não mudou nada. Porque, na verdade, o que a gente precisa fazer é o que deveria estar fazendo desde sempre, desde o início. Não existe uma nova estratégia. O que a gente precisa ser é de verdade. Porque o que tem muito nesse contexto dos últimos dias é mentira. Pessoas que falam o que não vivem e falam o que não conhecem. E apresentam um Deus que nunca se relacionou com ele. Hoje, nesse contexto de últimos dias, o que a gente precisa, aproveitar o cenário dela para honrá-la, ela colocou ali, e as pessoas perguntaram o que era, e Emerson até brincou, e eu disse assim, cuidado que você não está vendo, mas Jesus está sentado numa cadeira. Você pode não estar vendo, mas ele está ali sentado em uma. A outra que está vazia, talvez seja a sua. E eu quero começar te desafiando pensando nisso, porque não existe possibilidade de aprender se você não parar primeiro. Ali, você senta ali. E eu queria que você abrisse comigo em Mateus, no capítulo 11. Amém. Já pode sentar aí, pode ficar mesmo. Você é ousado, mas é para isso mesmo. É só para quem tem fé e ousadia, irmão. A ideia era essa, que alguém tivesse coragem de sentar ali do lado de Jesus. Já ficou aí, ele vai ficar aí. Você segue comigo, Mateus 11, 29. Nós vamos ler esse texto para começar dentro desse contexto do Pará. A palavra fala bem assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Você concorda comigo que nesses dias as pessoas estão angustiadas da alma, desesperadas, toda hora é uma notícia ruim, toda hora é uma guerra que vai começar, é uma pandemia que está para surgir de novo, é uma agonia, ninguém consegue mais ter paz para tomar escolhas sobre o futuro, todo mundo está com medo. Eu não sei se você soube que vazou uma informação aí, não sei se verídica ainda, que quem tem dinheiro na poupança acima de 50 mil tomasse cuidado e retirasse, porque existe a possibilidade de um confisco. Irmãos, vamos lá. Amém. Espero que ele tenha te dado bons conselhos, ele sempre dá. Eu não sei, mas diante das escolhas e decisões que estão sendo tomadas, não só no Brasil, nesse início de 2023, as coisas eu acho que você percebeu que está um pouco desajustada. O que se tinha confiança não se tem mais, taxas de mercado hoje em dia ninguém tem mais. Por que eu quero falar isso para vocês como homem? E mulheres que aqui estão também. Irmãos, se você não parar para analisar, há um convite urgente de Deus para que a gente pare, sente e aprenda com Ele como lidar com os dias daqui para frente. Porque dias difíceis já vieram sobre outras humanidades. Jesus viveu um dia difícil. Ele viveu um período de perseguição ferrenho, que nós não estamos nem perto ainda no Brasil de viver o que ele já passou. E o que ele estava dizendo era nesse período: venham e aprendam de mim, ou aprendam comigo, ou façam o que eu faço, escutem o que eu tenho para dizer. Mas é muito difícil, irmãos, no período de hoje, você parar e fazer o que Emerson disse. Pô, eu sou formado, estudei, por que não sair e botar currículo de porta em porta? Aí eu te pergunto, é errado fazer isso? Não, irmão. Não é que é errado. O errado está em você fazer pela sua força. É você simplesmente não ter uma vida de orar e dizer: Senhor, eu vou sair. Eu tenho fé de que eu vou sair, vou colocar o meu currículo e o meu vai ser aceito. Eu vou fazer sabendo que o Senhor está comigo. Porém, eu te digo algo: se não é em nenhuma dessas que eu vou entregar, eu também digo sim e amém para a tua vontade. Isso é ousadia. É você dar a Deus a oportunidade dele te conduzir. Tem alguns empresários aqui, eu não vou expor o nome, mas eu cheguei para um deles, ele disse: eu estou querendo ir para uma loja maior, estou querendo fazer algo maior. Eu disse: por que você não abre duas? E ele olhou para mim, eu disse: essa aqui não está dando certo, mas você não está precisando de espaço maior? Abra um em outro lugar.
e pegue seus clientes, veja onde é que eles estão, mais distantes, os que estão vindo para cá, e diga, vou servir vocês aí agora, mas eu vou continuar servindo esses de cá. Porque a gente tem que ter essa mente de que eu preciso fechar algo para poder abrir a outro. Se o que Deus tem para mim é multiplicação, por que eu não creio nisso? Há um negocinho chamado crença limitante que nos impede o tempo todinho de romper. A gente acha que a gente tem, e o que tem já é suficiente. Pode ser, irmão, mas Deus é um Deus de acréscimo. Ele tem interesse que você tenha não só para você, mas tenha para os outros. Ele não quer apenas te dar um emprego como funcionário. Ele quer promover uma pessoa que nem empresário queria ser, mas foi obrigado para poder receber a bênção. Ele quer pegar alguém que a família olhava e dizia que não ia dar para nada, que era um que ia cair na mão da polícia, olhar e dizer, mas você vai ser pastor. Sabe por quê? Porque eu te escolhi primeiro do que o mundo. Mas você precisa acreditar que ainda que circunstâncias difíceis possam estar te visitando, Deus entrando na sua história, Ele tem uma promoção para os seus dias. E a promoção começa não é com dinheiro, irmão. É sendo promovido do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, me perdoe que eu falei até sem vocês entenderem. Mas a Bíblia não fala reino das trevas, ela fala império das trevas. Para um reino. Eu não sei se você sabe qual é a diferença. Promoção maior do que essa, irmão. Qualquer coisa que vier já é bênção. Nós precisamos entender que nós começamos já ganhando tudo. O resto que Ele vai nos dando é pouco. Ele já começa dando é tudo. Aí nós ficamos mendigando, achando que Ele não tem um emprego melhor para me dar. Se Ele já começou dando tudo, o que seria um emprego? O que seria um emprego, irmão? Quem diz que o emprego, a falta dele é grande, é você, não Deus. Quem acha que a situação que você está passando é difícil, é você, não Deus. Quem está limitando é você, não Deus. Vocês estão comigo? É necessário a gente aprender, mas para aprender você precisa parar e se submeter ao ensino. Quem é pai aqui vai entender, irmãos. A gente paga caro, a gente paga um preço alto, principalmente hoje em dia, escola particular, meu Deus, material. E você vai levar a criança o ano todinho. Tá mesmo esse ano é o ano dela. Vai levar para pintar papel, para no final do ano aprender uma letrinha A, B, C, D. A gente quer que seja mais, sim ou não? A professora está aqui, olhe lá. Mas é ou não é? A gente queria que pelo investimento ele aprendesse muito mais. Porque é caro. É muito caro, é o ano todinho, irmão. Aí no outro ano você paga um valor absurdo, aí aprendeu mais 3 letras. No final do ano. Nós estamos dispostos a pagar o que o mundo pede, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço de sentar e aprender com Jesus o que precisa ser feito. Sabe por quê? Porque nós não respeitamos o valor que foi pago. É como Ícaro falou. Foi pela graça, mas não foi de graça, irmão. Custou o sangue, custou a vida de alguém. Aí nós lidamos com o evangelho de qualquer jeito. Sentar para aprender? Para quê? Eu aprendo sozinho. Aí vira e mexe, você está vendo aquele passarinho voltando para a gaiola. Aí você pergunta, o que é que tu está fazendo aí, rapaz? Esqueceu que pode voar? Porque a pessoa não acredita na proposta de Deus para a vida dela. Não acredita. Precisa parar e aprender. Porque até Jesus, a Bíblia fala que padeceu, sofreu para aprender. Você quer aprender sem sofrer? Tem como. Quantas vezes eu chorei quando pegava a prova e achava que ela estava em branco, porque eu não entendia nada que tinha ali. O sofrimento, mas eu não estava sofrendo, não era só pela prova, é porque eu já sabia, cheguei em casa, eu vou tomar um cacete. Final do ano, minha mãe vai dizer, o que é que você estava indo fazer? Estava indo para onde? Que reprovou. Quem não já passou por isso? Me ajude aqui, levanta a mão.
Irmão, como é que você e eu ia todo dia para a escola, para chegar no final do ano você não aprender nada, ser reprovado? Ou seja, existe a possibilidade da gente estar indo passear para a escola, ver a amiguinha, ver a namorada, ver alguma coisa, sim ou não? Existe? Sim ou não? Eu fiz muito isso. Eu tinha um professor de inglês, irmão, que misericórdia. Ele já entrava no Ateneu, quem conhece o Ateneu, tem 2 portas na sala. Ele entrava dando bom dia, eu já dava tchau pela outra. E ia embora. Eu não entendia nada que ele ia falar ali. Eu ia para a quadra jogar basquete. Aí cheguei e achei que estava sendo esperto demais. Eu olhei para minha mãe e disse, eu não vou estudar mais. Porque eu estava achando que eu já era maduro demais. Dono das minhas escolhas. Irmão, isso me custou um preço. Isso me custou mesmo com habilidades que eu tinha. Portas de emprego fechadas, porque eu não era qualificado. Você sabe o que é você olhar e a pessoa olhar para você e dizer assim, você tem todos os pré-requisitos, mas você não cumpre o quadro, eu não posso te contratar. Sabe o que é você conhecer Jesus? Sabe o que é você conhecer o Evangelho? Você saber onde está escrito. E você dizer bem assim, em nome de Jesus, e o reino espiritual falar bem assim, Jesus eu conheço, sei até o texto que você está falando, mas quem é você? Porque precisa de uma legitimidade. E esse pré-requisito é o sangue dele, é quando Deus olha do céu e já não vê mais você, vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. E para isso, irmãos, a gente precisa submeter-se, sentar, aprender. Eu não sei se você já viu uma pessoa na rua, eu comentei isso num culto, a gente chegou na academia e conversando com uma pessoa lá, tentando fechar um pacote, um negócio anual lá, e vai para lá, vai para cá, e Mateus, pastor, e ela olhou para mim, você é pastor? Eu disse, eu tento ser, na maioria das vezes eu me esforço para isso, mas você não parece com um. Irmãos, o que é que ela está me dizendo? Eu tenho que me vestir de uma forma que ela aceite para que ela me veja? Se não for assim, ela não vai me reconhecer como um? É isso que está nas entrelinhas? Sim ou não? Olhei para a cara dela e disse, mas eu tento ser um. E no meio das entrelinhas, na conversa, ela terminou dizendo assim, quando é o culto na sua igreja, como é que faz? Eu quero visitar. Sabe por quê, irmão? Não é sobre parecer, é sobre ser. Porque se você tiver confiança em quem você é, você vai ter a ousadia de negar a proposta de Satanás e dizer assim, eu não caio mais na sua. Você vai se sentir confiante diante das pessoas, mesmo que as pessoas tentem te diminuir, você vai olhar para você e dizer, mas eu estou feliz, eu sei quem eu sou. Senão você vai querer se enquadrar com o mundo o tempo todo, querer ter o carro da moda, a moto da moda, o telefone da moda. Vai deixar de pagar dívidas para mostrar que você tem um celular. Vai deixar de pagar dívidas para fazer aquela viagem porque todo mundo está indo. Irmãos, isso só faz quem não sabe quem é. São pessoas que estão desesperadas, clamando para estar no meio de outras, para se sentir amadas, porque não entenderam que tem alguém que o amou muito mais do que você merece, e já pagou um preço por isso. Hoje eu vivo uma vida 100% para a vontade de Deus, e eu digo hoje porque eu já fui um empresário também sendo pastor. Irmãos, pense num negócio que dá trabalho, é você querer ensinar Jesus a lidar com dinheiro. Porque a gente acha que ele não sabe. E eu fazia conta achando que ele estava se atrapalhando porque o dinheiro não chegava e eu tinha que correr para trabalhar para poder ajudar Jesus a pagar minhas contas, né? Porque ele era um pobrezinho, coitadinho, que nasceu lá em Jerusalém, na manjedoura. Você sabia que isso é uma crença limitante na sua cabeça, que se você não entender o ministério de Jesus, você acha que ele era pobre? Esse é assunto para outra hora, irmão. Mas eu quero te dizer que ele tem muito para dar. E muito para todos. Mas você precisa querer. Aí você pode me dizer, mas pastor, eu quero. Quer como? Porque a forma de Jesus existe um caminho. Tanto é que ele diz, eu sou o caminho. Como é que eu posso andar distante de Jesus e querer o que ele tem para me dar? Não faz sentido, gente. Como é que eu digo que amo pessoas? Amo. E tomo decisões contrárias àquele que diz que é o amor. Mandou eu fazer. Jesus se apresenta como um filho de Deus e Deus é amor,
e ele mostra qual é a atitude de quem ama, como é que deve ser tomada. Aí eu tomo uma atitude completamente contrária sobre pessoas e digo que amo a pessoa. Como pode? Como nós podemos permitir ser enganado de tamanha forma? Roubados. Quantos concordam que o roubo está aí absurdamente em tudo que é esfera de lugar? Tanta gente roubando tanta gente, sim ou não? Você acredita que esse roubo começou em relações? Você sabe o que é que a Bíblia fala sobre uma relação fora de uma aliança? Você sabe o que é? Sim ou não, gente? Me ajude. Defraude. Quem sabe o que é uma defraude? Roubo, defraudação, roubo. É quando você toma de uma pessoa algo que você não tem direito legítimo. O que é um roubo? Vai uma pessoa andando no meio da rua com o celular, você toma, você roubou, sim ou não? Mas o que é que caracterizou o roubo? Você tomou algo de alguém que você não tem direito, sim ou não? Quando você relaciona-se com uma pessoa que você não tem legitimidade em aliança com ela, você está roubando essa pessoa. É o que a Bíblia fala, defraude. Aí nós dizemos que bandido é os que estão lá. Não vou nem dizer o nome, mas nas esferas de poder, por aí. Tudo ladrão. E nós, irmãos, com as nossas atitudes mesquinhas, tirando vantagem de pessoas. Aí depois diz, Senhor, eu não entendo porque não prospera. Roubo. Roubo. A Bíblia fala que o primeiro mandamento como promessa é honrar pai e mãe para que tudo que faça prospere e vá bem. Desonrou pai e mãe, vem bomba. Vem bomba. Ou a gente pede misericórdia e senta para dizer, Senhor, me explica como é isso que eu não estou entendendo. Irmãos, tem pessoas que caminham com a gente há 5 anos aí, mas começaram a viver ciclos de novo e começaram certo dessa vez, se humilhando, se abaixando, dizendo assim, Senhor, em pé eu não passo por esse lugar não, deixa eu me abaixar aqui. Pedindo perdão, se humilhando, dizendo assim, olha que eu não sou essa Coca-Cola toda, deixa eu descer aqui, porque o negócio é ruim quando aperta. Irmãos, quando eu vejo uma pessoa entendendo que se humilhar diante da potente mão de Deus é a melhor opção, eu posso celebrar antes de ver o que Deus vai derramar, porque eu sei que vai derramar, porque é um princípio. Ele fala, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, para quê? Para que em tempo oportuno Ele te exalte. Ele vai fazer. Mas sim, pastor, e o tema? O que é que nós precisamos fazer hoje em dia? Diga comigo, ser de verdade. Ser de verdade, irmãos. Eu tenho vivido milagres e são pequenos, eu acho. Talvez para você, para mim não, grandes. Mas um dos desejos do meu coração, minha mãe está ali atrás, e ela poderia testemunhar, eu acho que eu tinha na média de 10, 11 anos. E um dos sonhos que eu tinha era ter uma academia de musculação. Eu sempre sonhei, eu tinha até nome já, desde pequenininho. Pequeno eu continuo sendo, desde novinho. Sempre quis. E agora, como cristão, falando agora para homens, irmãos, hoje em dia é difícil você entrar na academia, irmão. A gente tem que pensar 10 vezes, é melhor continuar gordo ou perder o casamento? É difícil. Eu estou falando para vocês algo que eu sei o que eu estou falando. E a gente termina não encarando as coisas e nos tornando fugitivo, com justificativas. Não, eu não vou porque tem tanta... Não, irmão, eu vou e vai mudar quando eu começar a ir. Pelo menos enquanto eu estiver no lugar. Vai mudar. E nós começamos a romper nessa ousadia. O que foi que aconteceu hoje lá, Mateus? Que hoje eles testemunharam, os 2 Mateus. Irmãos, eu nunca imaginei entrar numa academia lotada, mas no período que a gente pisa, a música muda. 1h20 a gente ouvindo gospel eletrônico dentro da academia. Até pastor que estava lá no meio, que malhava, eu não sabia que era, descobri que tem até pastor lá no meio também junto. Sabe o que é que Deus está dizendo? Tenha coragem de enfrentar esse mundo,
porque se fosse para você não enfrentá-lo, eu tinha te tirado do mundo. Mas o pedido que eu fiz ao meu Pai foi que não tire ele do mundo, mas livre ele do mal. Sabe o que é que você precisa? Não é fugir do mundo, é entender que há livramento, se você decidir viver a vontade de Deus, onde você chegar. Irmãos, dos dois, eu não sei se as mulheres não estão na academia, ou não dá tempo de ver, irmão, porque na verdade elas olham para a gente, acho que elas devem tomar um susto, porque se olhar, vai receber bombada de palavra. Não tem espaço. Por quê? Porque a gente entende que se não aparecer os luzeiros nesse mundo de trevas, irmãos, são muitos os que vão se perecer. São muitos. A honra de ter antes aqui com a futura esposa, agora oficializado, Deus é lindo. Mas quantas vezes nós conversamos sobre isso nos bastidores? Quantas vezes Emerson chegava com o assim, Deus vai fazer, porque é Ele, não é nós. Eu não consigo fazer. Porque se eu conseguisse, irmão, nós não estávamos pregando aqui dentro, a gente estava era na rua, para milhares e milhares, porque não ia caber aqui. Mas a minha função é permanecer crendo que para cá Deus vai trazer os que Ele quer trazer. A gente só continua com a palavra até Ele fazer isso. Ah, mas eu queria tanto que meu pai, que minha mãe mudasse, que se arrependesse. Continua na palavra, mas não falando, vivendo. Deixa que as pessoas olhem para você e vejam a mudança, não fala da mudança. A Bíblia fala que seja a boca do estrangeiro que fale sobre a sua vida. Sabe o que é isso? Você não precisa se gloriar de você, irmão. Acredite, tem muita gente olhando para você, e onde você chegar, vão bater e dizer assim, ali está um homem de Deus, uma mulher de Deus. E, irmão, quando essas pessoas falam, arrebanha as outras, tudinho. Porque as pessoas querem pessoas de verdade. As pessoas estão com medo de sofrer de novo. Tanta gente sofrida, tanta gente que já sofreu tanta coisa, vai buscar uma expectativa em um lugar e chega lá, sofre. Irmãos, eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, mas a palavra é, e nós temos o mesmo regimento para todos aqui. Quem pastoreia esse lugar é a palavra de Deus, não sou eu. Então o que serve para você serve para mim. Já estou sabendo que acabou. Eu preciso que você se encorajem a entender que a única forma da gente mudar é mudando primeiro. De pouquinho em pouquinho. Não vou falar o nome do abençoado não, mas pastor, eu estou dolorido, quase que eu não estico a perna hoje, eu pensei que fosse estourar no meio. Eu olhei para ele e disse, você entendeu por que é que eu não vou? Eu não aguento. Ah, mas você não vai. Eu não aguento, eu sei o meu limite. Eu prefiro um pouquinho de cada dia do que a empolgação de um dia e uma semana parado. Vocês estão aqui? Irmãos, quem disse que você precisa ser pastor a partir de amanhã ou a partir de agora? Não. Um profeta? Não. Deus não espera isso de você, Ele não precisa. Entenda, não tem nada que você vai fazer que vai fazer com que Ele te ame mais. Nada. Ele te ama do jeito que você está. Mas o desejo do coração dele é que você lembre disso amanhã. Que depois você lembre, depois de amanhã de novo. Que você lembre depois de amanhã, daqui a um mês, um ano. Porque toda vez que você lembrar que tem um Deus que te ama, você vai fazer escolhas diferentes. Porque a maioria dos nossos erros é por pura carência, egoísmo e traumas. Para ouvir porque tem uma pessoa errando e você vai ver que é só carência, egoísmo e traumas. Pessoas que querem ter a vantagem sobre outras, egoísmo. Pessoas que estão querendo aparecer, carência. Mas quando você lembra que Deus te ama e te amou e pode transformar, pode curar essas feridas, irmãos, é poderoso. E aí nós passamos a ser de verdade. Nós passamos a viver um relacionamento em casa. E eu queria deixar isso aqui como lição de casa para os homens e juízes.
no capítulo 11, é uma história que sempre que eu falo para homens eu gosto de citar ela, que é a história de Jefté, a partir do versículo 1. Você vai perceber algo. Quando um exército vai para a guerra, cada soldado vai com a roupa que quer? Sim ou não? Vai todo mundo com a mesma? Por quê? O padrão é necessário para se identificarem, porque senão um vai matar o outro sem saber quem é do time. Sim ou não, gente? Meu irmão, vá jogar bola no meio da rua quando você tinha 11, 12 anos. Lembra aí, todo mundo sem camisa. Mas você dava uma canelada nenhuma, era do seu time, você estava batendo. É uma guerra de sobrevivência até você descobrir quem é do seu time. Por isso que é a história de um com camisa, outro sem camisa. Na guerra é assim também. Na família não deveria ser assim? É também. Irmão, tem coisa mais engraçada do que a mãe da gente fazia quando a gente era pequeno? Rapaz, fica olhando aquelas fotos antigas, era engraçado demais. Os cabelos muito top, eram uns cortes muito loucos. E todo mundo com aquelas roupinhas, com os umbigos até aqui em cima, parecendo que ia enforcar. O short. Todo mundo alinhadinho com a mesma roupa. Você já se pegou, vendo foto assim? Essas estratégias que tem de vestir tudo igual? Identifica. Casais. Quando a mulher vai vestir uma roupa, quer que o marido bote uma combinando, ou da mesma cor. Isso é um desejo de mostrar que você não está só, que você tem alguém com você. É um instinto. Então, todo mundo está de azul hoje, você está feliz no culto. É um instinto que nós temos desde o pai. E nós precisamos entender que os filhos de Deus precisam mostrar que são verdadeiramente para que outros se unam com ele, irmão. Hoje em dia nós não sabemos se a pessoa é ou não é, porque a pessoa diz uma coisa e faz outra. Você olha assim e diz, rapaz, não é. Não é. Por que eu falei sobre Jefté? Porque a Bíblia fala que Jefté, filho de Gileade, com uma prostituta, rejeitado pelos seus irmãos, não estava na lista da herança, foi expulso de casa, aí a Bíblia fala, e juntou-se com outros como ele. O que é que eu quero que você pegue? Irmão, ninguém fica neutro. Você talvez nunca tenha sido despertado isso, mas as 5 pessoas que estão ligadas a você, tem ou teve a mesma ferida que você. E imperceptivelmente você se juntou a elas, porque é espiritual. Há uma atração. Só para eu saber quem já sabia disso, levanta a mão. Há uma atração. Você não chega no lugar à toa, você não chega de qualquer jeito. Ou foi Deus quem te levou através do Espírito Santo, ou foi o inferno. Quem precisa saber é você. Por isso que é tão sério, não é sobre culto. Quem te convidou para estar aqui te ama muito mais do que você, talvez. A si mesmo. Porque tem vivido coisas, irmãos. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, isso não é maldição, é profecia mesmo. Bíblica está rodando. Irmão, a partir de março, se realmente se cumprir tudo que está apontando, irmão, aí o negócio vai ficar difícil. E as pessoas já estão achando que está não. Está só no aquecimento. Está só no aquecimento. Aí o que é que Jesus fala no texto que a gente citou? Não tire eles do mundo. Não adianta querer fugir, então. Já vou logo te dizer. Não ora para sair daqui. Mas ele disse que aqueles que estão nele, o pedido que ele fez a Deus foi, livra eles do mal. Sabe o que é que ele tem para mim e para você? É a gente ver tudo se esbagaçando e a gente passar sem nem ser atingido no meio. É a gente olhar para Satanás e dizer, pode sair da vida dele aí, eu vou resgatar ele para Jesus, e o inferno ter que se render. Ousadia. Ou você não lê a mesma Bíblia que eu, quando Daniel foi jogado na fornalha. Foi o que aconteceu com ele, irmão. Nada, ainda foi promovido. Sim. Ele estava. Quando você vai pensando nessas coisas comigo, o que é que a gente já viveu de evangelho para a gente olhar e dizer bem assim, olha para mim.
Irmãos, quem está falando com você está com o microfone, mas já teve outras coisas na minha mão. Copo, garrafa, cigarro, tanta coisa. Mas isso foi ontem. Lá atrás. Hoje, o que é que está na sua mão? O que é que vai estar amanhã? É você quem escolhe. Porque Jesus já te escolheu. Você só precisa dizer sim. Ele já disse. Vocês estão comigo? Você precisa acreditar no que eu estou te falando, irmão. Mais do que você, aquilo que te faz sentir dor, choro e tristeza. Jesus tem interesse de curar. Porque Ele sabe que se você não for curado, você vai andar distante dEle todo o tempo. A gente não consegue chegar perto de Jesus derramando sangue por cima dele. Porque o sangue dele já foi derramado. A gente só chega nele para ele curar a gente. Não dá para ficar caminhando com Jesus, achando que está abafando. Se você sabe dentro do seu coração que é questão de dias ou segundo para você chutar o pau da barraca e errar. Irmão, se você sente isso dentro do seu coração, é um conselho, busca ajuda. Você não vai vencer sozinho. Nunca. Se você entender que o que você está fazendo, antes de entristecer pessoas, está ferindo o coração de Deus, se você não entender que é sobre Deus, você não vai conseguir mudar. Eu posso ouvir um amém? E eu finalizo dizendo para vocês algo, irmão. O dia é hoje. O dia é hoje. O dia de você entender é hoje. Quando eu me converti, eu vi um vídeo de um pregador que estava num auditório grande, lotado, e ele pregando sobre salvação e ele com a Bíblia na mão. Ele falava: sabia que Jesus pode voltar daqui a um mês? 15 dias? 10 dias? Daqui a um dia? Você sabia que ele poderia voltar agora? E bum, dá uma explosão no vídeo. E a Bíblia cai no chão e some. Meu mundo de gente. Irmão, quando eu assisti aquilo, minhas pernas começavam a tremer. Eu disse: Pai, em nome de Jesus, me garante que eu estou nesse bolo que vai embora. Me garante. E ele dizia: só depende de você. Só depende de você. Sabe por quê? Porque eu tinha uma crença limitante, achando que todo mundo vai dar certo, no final ainda vou ficar para trás. Vocês estão entendendo o que é profundo uma ferida? Se ela não for sarada, você vai achar que você só está vindo para a igreja para perder tempo, para mostrar para a pessoa. Mas no fundo, você acha que quando Jesus voltar, você ainda vai ficar. Porque com você tudo dá errado. Eu pensava assim, irmão. Até eu entender que isso falava sobre o meu passado. Que ele tinha mudado a minha história e era possível viver algo novo. Porque a partir dali não dependia de mim. Ele tinha feito, eu só precisava continuar crendo. E eu me segurei nessa palavra até hoje. E o jovem que achou que ia morrer com menos de 20 anos, está prestes a fazer 43, casado, com 3 filhos. Eu achava que não passava de 20, porque era o que Satanás dizia: vai morrer com 20, até lá eu te mato. E eu cresci parecendo um kamikaze, autodestrutivo. Eu disse: eu vou curtir tudo que eu puder até 20 anos. Irmão, quando fiz 21 anos, que eu acordei, que eu disse assim: eita, não morri. Aí pronto, aí com 20 anos eu esbagacei mesmo. Aí foi que eu fui 22, aí a coisa desandou. Jesus só veio me alcançar, irmão, com 27 anos. Quando eu vi que eu poderia viver outras coisas, eu disse: por que eu não descobri isso antes? Não me arrependo não, porque hoje, muito do que eu vivi, eu posso olhar para você e dizer assim: Jesus transforma. Eu passei por isso. Mas e você? O que é que você vai fazer com o seu hoje? Quantos já estão com sono, doido para ir para casa, dizendo: pastor, para aí. Quantos hoje já não pensou: o que é que eu vim fazer aqui? Eu sei, irmão, já estive sentado aí. Eu sei que é assim. No dia que eu estava a segundos para ter a minha vida transformada, eu estava xingando os crentes e os pastores tudinho no lugar que eu estava. Estava no acampamento de jovem, convidado,
dizendo: o que é que eu estou fazendo aqui? Pastor, é tudo ladrão. Revoltado por estar naquele lugar. Pleno carnaval e eu preso dentro de uma escola, fazendo o que ali? Mas eu ouvi uma voz de um pastor naquela hora dizendo assim: se você está aqui e entende que Jesus pode mudar a sua história, peça a Ele hoje. Irmão, ele só falou isso. E eu lembro de ter olhado para o teto daquela quadra e dizer: Jesus, todo mundo está enganado sobre a minha vida. Eu não quero morrer, só parece. Tudo que eu estou fazendo aí eu não tenho controle não. Eu não quero viver essa vida não. Só parece que eu quero morrer, mas eu não quero. E eu vou fazer um acordo com você agora. Se você existe, como esse povo está dizendo que você existe, muda a minha história hoje. Porque se o Senhor não mudar hoje, eu sair daquela porta ali, eu não sei o que é que eu vou fazer. Irmãos, na hora que eu estava olhando para o teto, que eu baixei assim a cabeça, o pastor veio na minha direção. Eu disse: ele vai vir para cima de mim. Irmãos, ele não chegou nem a 20 metros. Eu fui batizado no Espírito Santo. E para me segurar deu trabalho, porque eu pulava parecendo pipoca. E depois daquele dia eu fiquei estragado para pecar, não prestou mais. Jesus mudou a minha história. Eu não precisei ir para a clínica de tratamento para parar de beber ou de fumar. Ele arrancou de mim o desejo. Quem está falando para vocês é alguém que já caminha um pouquinho no Evangelho, já viajou um pouquinho falando da palavra de Deus e ajudando pessoas. Mas eu estou querendo que você entenda que eu passei pelas mesmas coisas que você está passando nesse momento, achando que é só conversa, que é só balela, e que no final das contas é sobre dízimo. Aleluia. Irmãos, eu fiquei tão doido, que eu disse assim: Senhor, eu quero dar um dízimo de 50 mil. Aí o Paulo diz: é muito bom dar um dízimo de 50 mil, você está ganhando tanto. Vai nessa. Quando você começar a ganhar 2 mil, você vai ver como é difícil dar 200. Eu acabei de falar o que eu já vivi. Escuta o que eu estou te falando. Não ache que você é melhor do que Deus não, que Deus sabe fazer conta e sabe do seu coração. Já ouvi muita gente de boca para fora dizer: eu quero dar um dízimo de 10 mil. Não conseguiu dar de 1.000 quando ele promoveu. Por isso eu te garanto, ele não está preocupado com quanto você vai dar. Agora, se você conseguir dar o seu coração para ele, prepare-se para o quanto você vai receber. Enquanto você estiver brigando, querendo dar para Jesus, irmão, ele não está querendo nada do que você tem. Nada. Só tem uma coisa, irmão, que eu e você tem, e ninguém tem igual, e ninguém pode dar a mesma coisa. É o seu coração. Tem gente mais alto, tem gente mais baixo, gente mais rico, gente assim, mas o seu coração só você tem. Por isso que ele diz: entrega o teu coração. O mais eu vou te dar. E nesse momento, para finalizar mesmo, eu queria que você só fechasse seus olhos. Pensa aí como eu pensei naquele dia. O que é que eu tinha vivido até aquele dia, irmão? Eu tinha chegado naquele lugar onde só tinha pessoas para adorar. Um final de semana antes eu tinha sofrido uma boa noite, um boa noite Cinderela. Eu passei um final de semana fora do ar. Me drogaram, me apagaram. E por coincidência, depois de muito tempo, eu vim me lembrar que foi nessa coroa do meio que me jogaram dentro de alguma casa dessa por aqui. E eu já tenho orado: Senhor, me mostra onde é. Eu quero voltar lá e olhar e dizer assim: Jesus me tirou daqui desse cativeiro. Um final de semana Satanás quis me matar, no outro eu estava vivendo a melhor experiência da minha vida. Irmãos, você pode ter vivido hoje ou ontem o pior dia da sua história, mas agora você está diante de uma escolha que amanhã você pode levantar como nunca antes na sua história. Porém, eu quero te garantir, ainda que você não levante amanhã, mas se você escolher por Ele hoje, irmão, você vai viver a eternidade com Ele. E eu te garanto, continua sendo melhor do que qualquer coisa que você possa pedir. Mas isso é uma escolha, irmão, que só você pode fazer por você mesmo. Eu não tenho como fazer. Eu não posso te manipular, eu só posso te pregar verdades. E se nessa noite você entendeu que isso é verdade, o que eu estou te falando, e Deus falou ao seu coração, e você está nesse lugar e você quer dizer sim para Jesus, para dizer: basta, eu não vou mais viver na mão de Satanás. Eu não vou ser mais um zero à esquerda.
ainda que hoje seja o último dia da minha vida, mas eu quero partir daqui para os braços de Jesus, mas aqui, para viver sendo maltratado, esbagaçado pelo cão, mas nunca. E se você estiver aqui nesse lugar, eu queria que você desse um sinal só com sua mão. Eu quero ter a honra de poder orar com você, porque o maior, eu vejo a sua mão, meu filho. O desejo do meu coração, irmão, não é ter riqueza, é poder olhar nos olhos de uma pessoa e dizer bem assim: você não precisa sofrer mais, porque eu sei como é ruim sofrer. Eu sei como é ruim a gente viver amarrado, sem ter direito de escolher. Eu sei como é bom a gente achar que é maravilhoso viver, mas a gente dorme, abre os olhos e nada mudou. E a gente está na mesma prisão, na mesma cadeia, na mesma mesmice, fazendo um risinho falso para as pessoas, para dizer que está tudo bem, e a gente todo destruído por dentro. E eu disse ao Senhor: a partir de hoje, onde eu encontrar uma pessoa aprisionada, eu vou atropelar o inferno, para olhar na cara de Satanás e dizer: você esculhambou comigo, mas ele, a partir de hoje, não é mais seu também. Você sabe o que é você ter a honra em nome de Jesus de resgatar pessoas? É sobre isso, não é sobre uma placa de igreja, irmão. É sobre você olhar para uma pessoa e dizer: você não vai mais chorar, não sei de alegria. Quantas pessoas que estão mentindo para você, sorrindo na sua frente, volta para casa para chorar? Quantos talvez estão aqui e você nem sabe se comeu ou não comeu, ou se tem o que comer amanhã, mas não consegue entender que Jesus pode fazer agora na nossa vida. Quantos, se você perguntar agora, não vão nem saber dizer se consegue chegar daqui ao final do ano ou ao final do mês? Se você está aqui, eu quero orar com você. Eu quero que você venha aqui, filho. Eu quero orar por você. Tem mais alguém nesse lugar? Eu quero ver a sua mão. Eu não quero que você mostre para mim, não. Quando você levantar a mão, você está mostrando para Deus. Eu vejo a sua mão. Você pode vir aqui, filho. Eu quero orar com você. Vem cá. Irmão, você não tem noção do que está acontecendo nesse momento. Você não tem noção. Você não tem noção, irmão. O Senhor está nesse lugar. Não são homens que vão passar a ser crente, irmão. Não é isso. São pessoas que estão dando um passo em direção aos braços de Deus. Porque eu, ainda que possa ajudar, transformar a vida de um ser humano, só Deus. Minha mãe, minha tia, todo mundo chorava dizendo: meu filho, você está acabando com a sua vida. Você não consegue perceber que você está se destruindo. Eu percebia, mas eu não conseguia me livrar daquilo. Eu passava 2, 3 dias sem beber, no quarto, no quinto, eu estava lá morrendo de novo. Quando o efeito passava, eu dizia: Deus, me livra desse negócio, antes que eu me acabe. Só sabe quem passa ou já passou por isso. Eu vou orar por eles, mas se tem mais alguém aqui, eu vejo você, eu vejo a sua mão. Vem aqui, irmão, quero orar por você. Aleluia.